Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou a Dayana Pasquim e o conto de hoje é O Sinaleiro, de Charles Dickens. Um conto de suspense repleto de cenas mal resolvidas, e eu te convido para, após a leitura, vir desvendar esses mistérios comigo. Boa leitura! O Sinaleiro, de Charles Dickens. Tradução: Octávio Marcondes. Alô! Aí embaixo! Quando ouviu a voz gritar para ele, o sinaleiro estava à porta do posto, segurando uma bandeirola enrolada em sua haste curta. Considerando-se a natureza do terreno, não se imaginaria que o homem pudesse duvidar da direção da voz. Entretanto, em vez de erguer os olhos para o alto do corte íngreme quase sobre sua cabeça, onde eu me encontrava, deu meia volta e observou os trilhos. Havia algo fora do comum no modo como o fez, embora eu não conseguisse defini-lo nem se minha vida dependesse disso. Mas foi marcante o suficiente para chamar a atenção, embora a figura do homem estivesse diminuída e sombreada na trincheira profunda, e eu bem acima dele, tão embebido pelo fulgor do raivoso pôr do sol que protegera os olhos com a mão antes mesmo de avistá-lo. Alô! Aí embaixo! Após olhar os trilhos, ele deu meia volta de novo e, erguendo os olhos, me viu lá no alto. Existe algum caminho por onde eu possa descer e falar com o senhor? Ele continuou me encarando sem responder, e eu continuei fixando-o lá embaixo, sem pressioná-lo com a repetição de minha pergunta frívola. Neste exato momento senti uma vaga vibração na terra e no ar, transmutando-se rapidamente numa violenta pulsação, e um jorro repentino avançou até mim e me fez recuar rapidamente, como se aquilo pudesse arrastar-me para baixo. Depois que o vapor do trem veloz chegou à minha altura e passou por mim, disseminando-se à distância através da paisagem, olhei de novo para o homem lá embaixo e o vi enrolando a bandeirola que exibira enquanto o trem passava. Repeti minha pergunta depois de uma pausa em que pareceu olhar-me fixamente. Ele apontou-me com a bandeirola enrolada para um ponto situado no nível de terreno onde eu me encontrava, a uns 200 ou 300 metros de distância. Está bem! Gritei para ele e fui me dirigindo para lá. Só depois de muito esquadrinhar à minha volta, descobri um caminho descendente aberto num irregular zigue-zague. Desci por ele. O corte do terreno era extremamente profundo, caindo a pique de modo inesperado. Feito numa rocha úmida e escorregadia, tornava-se mais viscoso e molhado à medida que eu avançava. Por esses motivos, o caminho me pareceu longo o bastante para que eu lembrasse o estranho ar de relutância ou compulsão com que fora indicado. Quando desci pelo zigue-zague o suficiente para avistar de novo o sinaleiro, vi-o em pé entre os trilhos por onde o trem acabara de passar, como se estivesse esperando eu aparecer. Com a mão esquerda no queixo, o cotovelo esquerdo descansando na mão direita e o antebraço cruzando-lhe o peito, sua atitude era de tal expectativa e vigilância que parei um instante, pensativo. Retomei a descida, chegando finalmente ao nível da estrada de ferro. Ao me aproximar do homem, notei que era sombrio, amarelado, com uma barba escura e sobrancelhas espessas. Eu jamais vira local tão solitário e lúgubre como aquele em que seu posto se situava. Nos dois lados, um muro de pedras agudas e desiguais, pingando umidade, excluía qualquer vista, exceto uma faixa do céu. De um lado, a perspectiva era apenas um prolongamento torto dessa grande masmorra. A perspectiva na outra direção, mais curta, terminava numa sinistra luz vermelha e a entrada ainda mais sinistra de um túnel negro, cuja arquitetura maciça transmitia um ar bárbaro, deprimente e repulsivo. O sol alcançava tão pouco esse local que se exalava dele um cheiro terroso, morto, e um corredor de vento gelado soprava tão forte ali que fui percorrido por um calafrio, como se tivesse deixado o mundo natural. Antes que o homem se movesse, aproximei-me dele o bastante para tê-lo tocado.
Sem tirar os olhos de mim por um segundo, ele recuou um passo e ergueu a mão. Como eu já disse, ocupar tal posto era uma tarefa solitária, e isso chamara a minha atenção quando divisei lá de cima, à distância. Qualquer visitante devia ser uma raridade ali, imaginei. Esperava não ser uma raridade indesejada. O sinaleiro via em mim apenas alguém confinado a limites estreitos a vida toda e que, finalmente livre, sentira seu interesse despertado por aquelas grandes obras. Com tal objetivo me dirigira a ele. Contudo, estou longe de ter certeza sobre os termos que usei, pois além de não me sentir confortável iniciando uma conversa, havia algo no homem que me intimidava. Ele olhou de modo bastante estranho para a luz vermelha próxima à boca do túnel, investigando tudo à volta dela, como se desse por falta de algo. A seguir, fitou-me de novo. Também ficava encarregado daquela luz, não? Respondeu em voz baixa. O senhor não sabe que fico? Então, enquanto eu esquadrinhava seus olhos fixos e o rosto saturnino, um pensamento monstruoso me ocorreu, o de que tinha diante de mim um espírito e não um homem. A partir dali cogitei se ele não teria um desequilíbrio mental. Recuei um passo. Ao fazer isso, no entanto, detectei em seus olhos um certo medo latente de mim. Isso pôs em fuga o pensamento monstruoso. O senhor me olha como se tivesse pavor de mim, disse eu, forçando um sorriso. Estava em dúvida se já o tinha visto antes, respondeu. Onde? Apontou a luz vermelha na boca do túnel. Lá? Disse eu. Sim, disse ele, mas sem emitir som, vigiando-me atentamente. Meu bom amigo, o que faria eu lá? Seja como for, pode ter certeza de que nunca estive naquele lugar. Acho que posso, disse ele. Com certeza posso. Então ficou mais tranquilo, assim como eu. Respondeu prontamente às minhas observações e com palavras bem escolhidas. Tinha muito a fazer ali? Sim, isto é, tinha bastante responsabilidade que lhe exigia exatidão e vigilância, mas quanto ao trabalho efetivo, trabalho braçal, era quase nenhum. Mudar o sinal, ajustar aquelas luzes e manobrar essa manivela de ferro de vez em quando era tudo o que tinha a fazer em termos de trabalho manual. Quanto às longas e solitárias horas que eu parecia encarar como uma grande carga, ele só podia dizer que a rotina de sua vida modelara-se dessa forma, e já se acostumara com ela. Aprendera sozinho uma língua ali embaixo, se é que conhecê-la superficialmente e esboçar ideias próprias e cruas de sua pronúncia podia ser chamado de aprendizado. Também trabalhara com frações e decimais e tentara um pouco de álgebra, mas desde garoto fora fraco em números. Quando em serviço, precisava ficar sempre naquele canal de ar úmido, sem nunca subir e receber um pouco de sol entre os altos muros de pedra? Ora, isso dependia das épocas e circunstâncias. Sob determinadas condições havia menos movimento na linha férrea, o mesmo valendo para certas horas do dia e da noite. Com o tempo bom, escolhia momentos para subir um pouco além daquelas sombras inferiores. Mas como podia ser chamado pelo sino elétrico a qualquer instante, e como ficar atento a ele redobrava sua ansiedade, o benefício era menor do que eu poderia supor. Levou-me a seu posto, onde havia um fogo aceso, a mesa com um livro oficial onde tinha que fazer certas anotações, um instrumento telegráfico com o seu mostrador e ponteiros, e o pequeno sino que mencionara. Quando me desculpei por observar que sua instrução era boa e acrescentei, esperava poder dizê-lo sem ofensa, talvez mais do que seu cargo pedia, ele replicou que leves discrepâncias desse tipo geralmente estavam presentes em grandes grupos de homens, que tinha conhecimento da ocorrência disso em fábricas, na força policial e até mesmo naquele último e desesperado recurso, o exército, e que sabia ser mais ou menos assim na equipe de qualquer grande estrada de ferro. Quando jovem, se é que eu podia acreditar nisso, vendo-o naquela cabana, ele mal o conseguia. Havia estudado filosofia da natureza e frequentava palestras, mas vivera desregradamente, desperdiçara as oportunidades, decaíra e jamais se erguera de novo. Não tinha nenhuma queixa a fazer.
Fizera a cama e deitara nela. Era tarde demais para fazer outra. Tudo o que condensei aqui foi dito por ele de modo tranquilo, com graves olhares escuros divididos entre mim e o fogo. Lançava na conversa a palavra Senhor de vez em quando, especialmente ao referir-se à sua juventude, como se me pedisse para entender que não reivindicava nada senão o que eu descobria nele. Por diversas vezes foi interrompido pelo sino e precisou ler as mensagens e enviar respostas. Outra vez teve que permanecer fora do posto, exibir uma bandeirola enquanto um trem passava e comunicar-se verbalmente com o maquinista. No desempenho de seus deveres, observei que era extraordinariamente atento e preciso, interrompendo uma palavra ao meio e ficando em silêncio até terminar o que tinha que ser executado. Em suma, eu teria apontado esse homem como um dos mais seguros a desempenhar-se de suas funções se, ao falar comigo, ele não tivesse por 2 vezes empalidecido, virado o rosto para o sino quando ele não estava tocando, aberto a porta do abrigo, fechada para que não entrasse o ar insalubre, e olhado a luz vermelha lá fora junto à boca do túnel. Nessas 2 ocasiões ele voltara para junto do fogo, com a expressão singular que eu notara sem conseguir definir quando estávamos à distância um do outro. Estou quase achando que encontrei um homem satisfeito, disse eu ao me levantar para ir embora. Devo confessar que disse isso para incentivá-lo a falar. Costumava sê-lo, retorquiu com a voz baixa que usara inicialmente. Mas ando perturbado, sabe? Bem perturbado. Ele poderia ter repetido cada palavra se precisasse. De qualquer forma, ele já tinha falado e lhe perguntei prontamente. Com o quê? Qual é o problema? É muito difícil transmitir isso. É muito, muito difícil falar a respeito. Se o senhor me visitar de novo algum dia, tento lhe contar. Mas não há dúvida que pretendo visitá-lo outra vez. Quando pode ser? Saio bem cedo e estou de volta amanhã às 10 da noite. Então venho às 11. Ele me agradeceu, acompanhando-me até o lado de fora. Vou sinalizar com a luz branca, disse em sua peculiar voz baixa, até o senhor encontrar o caminho da subida. Quando encontrá-lo, não grite. E quando estiver lá no alto, não grite. Sua atitude fez o lugar me parecer ainda mais frio, mas respondi apenas que não o faria. E quando descer amanhã à noite, mais uma vez, não grite. Vou lhe fazer uma última pergunta. Por que gritou hoje? Alô, aí embaixo? Só Deus sabe, disse eu. Realmente gritei algo assim. Algo assim não. O senhor disse exatamente isso. Lembro bem das palavras. É verdade. As palavras foram essas. Eu as disse sem dúvida porque ouvi lá embaixo. Não teve outro motivo? Que outro motivo eu poderia ter? Não sentiu que lhe foram transmitidas de um modo sobrenatural? Não. Ele me deu boa noite e ergueu a lanterna. Andei ao lado dos trilhos com a sensação bem desagradável de que um trem vinha chegando por trás de mim, até descobrir o caminho. Era mais fácil subir por ali do que descer, e voltei ao hotel sem qualquer novidade. Chegando pontualmente para minha visita na noite seguinte, pisei no zigue-zague quando relógios distantes batiam 11 horas. O sinaleiro esperava por mim lá embaixo, com a luz branca acesa. Não gritei, disse eu ao me aproximar. Posso falar agora? À vontade, senhor. Então, boa noite, disse eu estendendo a mão. Boa noite. Ele me cumprimentou e andamos lado a lado até o seu posto, onde, depois de fechar a porta, sentamo-nos junto ao fogo. Cheguei à conclusão, começou ele quase num sussurro, inclinando-se para a frente, de que não precisa me perguntar de novo qual é o meu problema. Ontem à noite, eu confundi o senhor com outra pessoa. Esse é o meu problema. Esse engano? Não, essa outra pessoa. Quem é? Não sei. Parece comigo? Não sei, nunca vi seu rosto. Ela o cobre com o braço esquerdo e com o direito acena freneticamente, assim. Com os olhos, acompanhei seus gestos e o vi gesticulando com o máximo de paixão e veemência. Pelo amor de Deus, saia do caminho! Numa noite de luar, disse o homem, estava sentado aqui quando ouvi um grito. Alô, aí embaixo!
Num sobressalto, olhei daquela porta e vi aquela outra pessoa em pé junto à luz vermelha perto do túnel, acenando como lhe mostrei agora. A voz parecia rouca de gritar, mas continuava: "Cuidado, cuidado! Olha aí, olha aí!" E a seguir: "Alô, aí embaixo! Cuidado!" Pus minha lanterna no vermelho e corri em direção à figura, gritando: "O que houve? O que aconteceu? Onde?" A criatura mantinha-se imóvel quase à boca escura do túnel. Então cheguei tão perto dela que me perguntei por que continuava a cobrir os olhos com a manga. Eu já estendi a mão para afastar seu braço do rosto quando a figura desapareceu. Dentro do túnel? Não. Corri uns 500 metros túnel adentro. Então parei, levantei a lanterna bem alto e vi figuras a uma certa distância, assim como as manchas molhadas escorrendo furtivamente pelas paredes e pingando da estrutura curva. Diante disso, corri ainda mais rápido, pois o lugar me causava uma repugnância mortal. Esquadrinhei em torno da luz vermelha com minha própria lanterna, subi a escada de ferro até o alto da galeria lá em cima, desci de novo e finalmente corri de volta para cá. Telegrafei nas 2 direções. Foi dado um alarme, aconteceu alguma coisa, das 2 direções veio a resposta: "Está tudo bem." Resistindo ao lento toque de um dedo gelado me subindo a espinha, ponderei com o sinaleiro que a figura devia ser um engano de visão, e que tais figuras, originando-se de alguma afecção dos nervos delicados e gerindo as funções do olho, haviam frequentemente sido relatadas por pacientes com tal desordem, sendo que alguns destes, conhecedores da natureza dessa aflição, a tinham comprovado por experiência própria. Quanto a um grito imaginário, acrescentei, simplesmente ouça por um momento o vento nesse vale fora do comum, enquanto falamos tão baixo, e a harpa alucinada em que ele transforma os fios do telégrafo. Tudo isso estava muito bem, replicou o homem, após ficarmos à escuta durante um tempo. Ele conhecia o som do vento e dos fios, já que com tanta frequência passava ali longas noites de inverno, solitário e vigilante. Mas me pediu para observar que ainda não terminara. Então desculpei-me, e o sinaleiro, tocando-me o braço, lentamente continuou. Umas 6 horas depois da aparição, ocorreu o memorável acidente nesses trilhos, e em cerca de 10 horas os mortos e feridos foram trazidos através do túnel até o local onde a figura estivera. Um desagradável tremor me percorreu, mas fiz o máximo para resistir a ele. Não se podia negar que a coincidência era extraordinária, profundamente calculada para impressionar sua mente, retruquei. Contudo, era inquestionável que coincidências extraordinárias ocorriam com frequência e tinham que ser levadas em conta ao se lidar com o assunto. Embora devo admitir, acrescentei, achando que ele ia fazer tal objeção. Homens de bom senso não dariam muito espaço para coincidências ao analisar os aspectos comuns da vida. Mais uma vez pediu-me para observar que não terminara. Mais uma vez desculpei-me por interpretá-lo precipitadamente e por minhas interrupções. Isso aconteceu há 1 ano, disse ele, pondo novamente a mão no meu braço e dando uma espiada por cima do ombro com olhos vazios. 6 ou 7 meses tinham passado, e eu me recobrava da surpresa e do choque quando, certa manhã, com o dia nascendo, eu estava à porta e, ao olhar para a luz vermelha, vi o espectro de novo. O sinaleiro se deteve, o olhar fixo em mim. Ele gritou? Não. Ficou em silêncio. Fez movimentos com o braço? Não. Estava apoiado na haste da lâmpada com as 2 mãos no rosto. Assim. Mais uma vez acompanhei seus movimentos com os olhos. Era uma atitude de dor. Já vira expressões assim nas figuras de pedra adornando túmulos. O senhor foi até ele? Não. Entrei e me sentei, em parte para pôr os pensamentos em ordem, em parte por achar que ia desmaiar. Quando cheguei à porta novamente, o dia raiara e o fantasma se fora. Mas não aconteceu nada depois? Isso não teve nenhuma consequência? Ele tocou meu braço com o indicador 2 ou 3 vezes, e cada vez assentindo com um horripilante movimento de cabeça.
Naquele mesmo dia, quando um trem saiu do túnel, notei algo que parecia uma confusão de mãos e cabeças à janela de um vagão do meu lado. Algo acenou. Eu ouvi bem a tempo de fazer para o maquinista o sinal de pare. Ele deixou de acelerar, acionou o freio, mas o trem ainda continuou por uns 150 metros ou mais. Corri atrás dele ouvindo terríveis gritos e choros enquanto me movia. Uma bela moça morrera instantaneamente num dos vagões, tendo sido trazida para cá e deitada nesse chão, entre nós. Involuntariamente empurrei minha cadeira para trás enquanto olhava as tábuas que ele apontava. É verdade, a pura verdade. Estou lhe contando exatamente o que aconteceu. Não consegui dizer nada, fosse o que fosse, e senti a boca muito seca. O vento e os fios assumiram a história com um longo gemido lamentoso. Ele retomou a palavra. Agora, preste atenção e julgue como minha mente está perturbada. O espectro voltou há uma semana. Desde então aparece aqui de vez em quando, de modo intermitente. Com a luz? Com a luz de perigo. E o que faz? Ele repetiu, se possível com mais paixão e veemência, a gesticulação anterior. Pelo amor de Deus, saia do caminho! Então continuou. Por causa disso não tenho mais paz nem descanso. Ele grita agoniado para mim por muitos minutos. Aí embaixo, cuidado, cuidado! E fica acenando para mim, toca o meu sino. Ative-me àquelas palavras. Ele tocou o sino ontem à noite quando eu estava aqui e o senhor foi até a porta? 2 vezes. Ora, veja só como sua imaginação o engana, falei. Eu estava olhando para o sino e atento a qualquer som vindo dele. E tão certo como sou um ser humano, o sino não tocou naqueles momentos, nem em qualquer outra vez, a não ser no decorrer natural das coisas, quando a estação se comunicava com o senhor. Ele sacudiu a cabeça. Nunca me enganei a respeito disso até hoje. Nunca confundi o toque do sino pelo espectro com o toque do sino por um homem. O toque do fantasma é uma vibração estranha que nada mais produz. Também não afirmei que o sacudir do sino é visível. Não me espanta que o senhor não o tenha ouvido. Mas eu ouvi. E o espectro parecia estar lá quando o senhor olhou para fora. Ele estava lá. Nas 2 vezes? Ele repetiu com firmeza. Nas 2 vezes. O senhor viria até a porta comigo agora e procuraria por ele? O sinaleiro mordeu o lábio inferior como se não tivesse muita vontade, mas levantou. Abri a porta e fiquei na escada enquanto ele parava à entrada. Ali estava a luz de perigo. Ali a desalentadora boca do túnel. Ali os altos e úmidos muros de pedra que cortavam o terreno e as estrelas cintilando acima deles. O senhor o vê? Perguntou, observando-lhe atentamente o rosto. Seus olhos estavam arregalados e tensos, mas não mais talvez do que os meus quando os focalizei intensamente no mesmo ponto. Não, respondeu. Ele não está ali. De acordo, eu disse. Entramos de novo, fechamos a porta e voltamos a nossos lugares. Eu estava pensando qual seria a melhor maneira de ampliar essa vantagem, se podemos chamá-la assim, quando ele retomou a conversa de um modo tão natural, assumindo a tal ponto que não poderia haver divergência sobre o fato entre nós, que me senti na mais fraca das posições. Nesse ponto, o senhor já terá entendido totalmente, disse ele, que o que me perturba de modo tão terrível é o que quer dizer o espectro? Respondi não ter certeza de ter entendido totalmente. De que ele está me avisando? Disse ele, a ruminar com os olhos no fogo e só às vezes virando-se para mim. Qual é o perigo? Onde está o perigo? Há perigo pairando em algum ponto dos trilhos. Alguma calamidade medonha vai acontecer. Não se pode duvidar dessa terceira vez, depois do que ocorreu antes. E não há dúvida de que isso assombra cruelmente. O que posso fazer? Puxou o lenço e enxugou as gotas na testa acalorada. Se eu telegrafar perigo para uma das direções ou para as 2, não posso dar nenhum motivo para isso. Continuou, enxugando as palmas das mãos. Eu criaria problemas e não faria nenhum bem. Iam pensar que enlouqueci. A coisa se desdobraria da seguinte maneira. Mensagem. Perigo, cuidado.
Resposta: que perigo? Onde? Mensagem: não sei, mas pelo amor de Deus, tomem cuidado. Eles me tirariam do posto. O que mais poderiam fazer? Sua aflição causava pena. Era a tortura mental de um homem consciente, oprimido além dos limites por uma responsabilidade ininteligível envolvendo vidas. Quando a figura apareceu pela primeira vez debaixo da luz de perigo, continuou ele, alisando o cabelo negro para trás e passando a mão nas têmporas numa angústia febril. Por que não me disse onde o acidente ocorreria, se tinha que ocorrer? Por que não quer dizer como poderia ser evitado, se isso fosse possível? Quando ele escondeu o rosto na segunda aparição, por que não me dizer, em vez disso, ela vai morrer, é melhor que a mantenham em casa? Se ele veio nessas duas ocasiões só para me mostrar que suas advertências eram verdadeiras e com isso me preparar para a terceira, por que simplesmente não me avisar agora? E Deus me ajude, sou apenas um pobre sinaleiro nesse posto solitário. Por que não fazer isso com alguém em quem as pessoas acreditem, com poder para agir? Vendo-o nesse estado, percebi que em benefício do pobre homem, assim como da segurança pública, o melhor a fazer no momento era acalmar sua mente. Assim, pondo de lado qualquer questionamento da realidade ou irrealidade, fiz ver a ele que qualquer um que se desincumbisse tão meticulosamente de suas funções devia fazê-lo bem, e que, pelo menos, o fato dele entender seu serviço devia reconfortá-lo, mesmo não entendendo essas desgraçadas aparições. Nisso fui mais bem-sucedido do que na tentativa de dissuadi-lo de sua convicção. Ele se acalmou. As ocupações naturais do cargo começaram a exigir mais sua atenção enquanto a noite avançava, e deixei-o às 2h. Ofereci-me para passar a noite lá, mas ele nem quis considerar tal hipótese. Não vejo qualquer razão para esconder que olhei mais de uma vez para trás na direção da luz vermelha ao subir o caminho, que não gostava da luz vermelha e que teria dormido muito mal se minha cama estivesse situada debaixo dela. Da mesma forma, como não vejo razão para esconder que não gostei das duas sequências do acidente e da moça morta. Mas o que mais agitava meus pensamentos era imaginar como eu deveria agir, tendo sido posto a par daquela revelação. Eu comprovara que o homem era inteligente, vigilante, aplicado e preciso, mas por quanto tempo ele permaneceria nesse modo, naquele estado mental? Embora num posto subalterno, sua função era de grande responsabilidade, e eu, por exemplo, gostaria de apostar minha própria vida nas chances dele continuar a executá-la com precisão. Incapaz de superar a sensação de que seria traiçoeiro de minha parte comunicar o que ele tinha me contado a seus chefes na companhia, sem primeiro abrir-me com ele e lhe propor uma ação intermediária, finalmente resolvi me oferecer para acompanhá-lo, guardando seu segredo por enquanto, ao melhor médico que existisse naquelas paragens, e pedir-lhe uma opinião. Uma mudança no turno de serviço do sinaleiro ocorreria na noite seguinte, informara-me ele, fazendo-o ficar fora 1 ou 2 horas depois do nascer do sol e estar lá novamente depois do pôr do sol. Eu combinara voltar de acordo com seu horário. A adorável noite seguinte me fez sair mais cedo para usufruí-la. O sol não tinha se posto totalmente quando atravessei o campo caminho até o alto do profundo corte. Estenderia a caminhada por 1 hora, disse a mim mesmo. Meia hora para ir e meia hora para voltar, o que me faria chegar pontualmente ao posto do meu sinaleiro. Antes de encetar a caminhada, fui até a borda do terreno e mecanicamente olhei para baixo, para o local onde vira o sinaleiro pela primeira vez. Não consigo descrever o calafrio que me tomou quando, perto da boca do túnel, vi uma figura de homem com a manga esquerda cobrindo os olhos e acenando desesperadamente com o braço direito. O horror inominável que me oprimiu passou no instante, pois logo a seguir vi que a aparição era de fato um homem, e que parecia repetir o gesto feito antes para o pequeno grupo de homens a uma certa distância dele. A lâmpada de perigo ainda não fora acesa. Contra sua haste fora feito um pequeno abrigo baixo, inteiramente novo para mim, com lona e alguns suportes de madeira. Não parecia maior que uma cama. Numa irresistível sensação de que algo estava errado,
com o súbito medo e autocensura de que um dano fatal ocorrera por eu ter deixado o homem ali sem ninguém para supervisioná-lo ou corrigi-lo. Desci o caminho a toda velocidade que pude. O que aconteceu? Perguntei aos homens. O sinaleiro morreu esta manhã. O homem que trabalhava naquele posto? Sim. Será o homem que eu conheço? Se o conhecia, vai reconhecê-lo, disse um dos homens falando pelos outros, descobrindo solenemente a própria cabeça e erguendo uma ponta da lona, pois seu rosto está muito composto. Ah, como aconteceu isso? Como aconteceu isso? Perguntei virando-me de um para o outro enquanto o abrigo era fechado novamente. Foi colhido por uma locomotiva. Ninguém melhor do que ele conhecia seu trabalho na Inglaterra, mas por alguma razão estava nos trilhos. Aconteceu em plena luz do dia. O sinaleiro havia acendido a luz e tinha a lanterna na mão. Estava de costas para a locomotiva quando ela saiu do túnel e o atingiu. Aquele ali era o maquinista e estava mostrando como aconteceu. Conte a esse senhor, Tom. Vestido com uma roupa preta e grosseira, o homem recuou até o lugar que ocupara antes na boca do túnel. Quando fiz a curva no túnel, vi o homem lá no final como se fosse através de um binóculo, disse ele. Não houve tempo para diminuir a velocidade, e eu sabia que ele era muito cuidadoso. Como parecia não prestar atenção ao apito, parei de apitar enquanto avançávamos em sua direção e gritei para ele com todas as forças que pude. Gritou o quê? Aí embaixo, cuidado, cuidado, pelo amor de Deus, saia do caminho. Estremeci. Ah, foi um momento medonho, meu senhor. Não parei um segundo de gritar com ele, cobri os olhos com o braço para não ver e fiz sinais com o outro braço até o fim, mas não adiantou. Não quero prolongar a narrativa, retardando-me mais numa circunstância do que em outra. Para encerrar, porém, sublinho a coincidência do maquinista incluir em seu aviso não só as palavras que assombravam o homem, como também as palavras que eu próprio ligara à gesticulação imitada pelo infeliz sinaleiro. E esse foi O Sinaleiro, de Charles Dickens, um conto aterrorizante. A primeira vez que eu li esse conto, eu fiquei muito aficionada pelo terror psicológico, pela construção da cena que o Charles Dickens faz nesse conto. Você vai entendendo nas releituras que parece que esse visitante que chega, no sinaleiro, chega para conversar com esse trabalhador ali do sinal, da partida do trem, é uma espécie tem uma espécie de hierarquia sobre esse homem. Parece que ele também trabalha na companhia de trem, que é alguém que, de certa forma, vai vistoriar o trabalho desse homem. Não sei se você teve essa sensação ao ouvir a leitura, ao ler esse texto, ou não. Pode ser que eu esteja enganada, pode ser que seja só uma conjectura sobre esse texto. Mas o fato é que se estabelece uma amizade entre o sinaleiro e esse visitante. E esse visitante é o nosso narrador. Ele é inominado, ele não fala absolutamente nada sobre ele. Por isso que eu fiz essa conjectura, Em alguns momentos a gente tem pouquíssimas dicas sobre quem seria esse narrador, essa pessoa que nos dá todo o testemunho dessa tragédia, Que é uma tragédia atrás da outra, Além dessa questão do suspense que é sustentada no conto todo. Eu achei assim uma produção sensacional esse conto de Charles Dickens, e pensar que é um conto escrito no século XIX, com todos esses detalhes. O que é muito curioso é que tem muitas cenas não resolvidas ou explicadas. Eu falei isso no começo, quando abri o episódio para você, mas o que mais me intriga, na verdade, é que, apesar de ter todo esse elemento insólito, o sinaleiro não tem medo do fantasma, mas ele tem medo da angústia de não saber o que significa estar vendo esse fantasma e como ele pode agir para evitar os acidentes que vêm acontecendo, porque ele tem esse poder de agir, e isso fica expresso em determinado momento, do texto. Ele teria esse poder de agir, se soubesse o que iria acontecer,
cabe a ele, né, dar esse aviso, o trem tá chegando, o trem tá partindo, tá com problema em tal linha. Então esse é o trabalho dele, telegrafando de um lado ou do outro, para um lado ou para outro. E ele então, não é o do fantasma que ele tem medo da angústia de não saber o que fazer. Isso, nesse conto, nos dá uma mensagem extremamente profunda. Quantas vezes na sua vida você já se deparou com uma situação parecida, né? Às vezes é uma situação terrível, mas não é isso que te dá o medo. O que te dá o medo é a incerteza do que essa situação terrível pode causar, né? Então, o não ter certeza, não saber o que fazer ou o que significa, é o que dá toda essa pegada de suspense pro conto. Tem, então, outra dica, né? Falando aqui, para começo de conversa, vou pegar aqui as minhas anotações, dá para dizer que O Sinaleiro é um conto de fantasmas, né? Um conto de suspense, de terror, de Charles Dickens. Mas é um conto que, diferente da tradição desse autor, né? Ele não se passa no Natal. A gente sabe que o Charles Dickens tem uma predileção por Natal, isso tem relação com a biografia dele, né? Ele fez muitas histórias e as histórias que ele fez de Natal têm a ver com a própria sobrevivência dele. Mas aqui é um conto que não se passa no Natal, mas narra o encontro entre esses dois homens. Um deles trabalhando como sinaleiro e o outro trabalhando como visitante. Outra marca do insólito no conto é um vocativo. Alô, aí embaixo, né? Que abre e fecha as nossas impressões da narrativa. E é isso que dá o gatilho, né? Esse alô aí embaixo é a frase gatilho para esse gótico, para esse medo, para esse insólito que vai acontecer. Falando de patamar gótico, esse conto tem mesmo, porque, veja bem, alô aí embaixo, isso nos diz que um ser está acima e o outro ser está elevado, abaixo, né? Um está elevado, o outro está abaixo. Então a gente tem essa diferença de patamar entre os dois personagens ou entre as duas pessoas que estão contracenando naquele momento da narrativa. Ao mesmo tempo, a gente talvez tenha, né, quando essa ideia de ser elevado, que um está em cima, está falando com o que está lá embaixo. Pode ser um ser angelical, mas também pode ser um ser diabólico. Porque a gente sabe que a origem do próprio diabo, né, de Lúcifer em si, ele também era um anjo. Então aí que está também uma maravilha da literatura, da mitologia, que a gente pode estar explorando nesse conto O Sinaleiro do Charles Dickens. Então esse ser elevado pode ser tanto um anjo quanto um diabo. Né? Pode ser tanto um ser elevado quanto um ser das trevas que vem para dar um aviso de coisa ruim que tá a caminho. Mas aí tem outras coisas que vão entrando na narrativa que você vai vendo que é mais pro ruim do que pro bom. Porque quando o visitante começa bem no início do conto descer o zigue-zague para ficar no mesmo patamar que o sinaleiro, nota que ele fala que o caminho é viscoso na descida. Sempre que a gente está falando de literatura gótica, quando a gente tem uma diferença de patamar, né, o personagem ele desce escadas ou ele desce de uma altura que ele está elevado para uma mais baixa, o ato de descer, a descida, tem relação com o gótico, tem relação com o terror, sempre, né? Então isso, ou entrar, né, por exemplo, adentrar numa floresta, algo denso, escuro, fechado, e aqui a gente tem um caminho viscoso. Até aquela palavrinha tão famosa aqui do podcast, lúgubre, aparece algumas vezes. E a gente tem ao mesmo tempo um homem que vai se revelar nesse sinaleiro ressabiado com o sobrenatural num primeiro momento, num primeiro contato com esse visitante, porque ele pergunta: por que você falou alô aí embaixo? Você não recebeu algum toque, algum sopro sobrenatural para usar exatamente essas palavras para mim quando você estava se aproximando? E o visitante diz: não tem nada de sobrenatural. Só que daí, depois você vai perceber que essa ideia do sobrenatural, que é a palavra que aparece expressa no conto, não tem relação a ele ter medo de fantasma. Isso é algo que a gente vai descobrir depois, como eu acabei de explicar, né? Mas sim dessa angústia de não saber o que o fantasma significa. Então, é um conto de suspense, eu achei assim sensacional. E ao mesmo tempo tem mais uma dica que eu vou colocar aqui. Ele usa o termo senhor, especificamente para referir-se à sua juventude. Isso o narrador está falando que
o sinaleiro trata ele de senhor, né? Esse visitante ele chama de senhor. Aí vem aquela suspeita minha do início de que talvez ele seja alguém que está num patamar hierárquico acima dele. Ao mesmo tempo, eu percebi que o sinaleiro é como se fosse um jovem velho. Porque quando ele fala isso, chama o visitante de senhor para se referir ao seu patamar de juventude, né, que ele é mais novo. Teoricamente, o sinaleiro, a gente tem essa dica, é mais novo do que o visitante. Contudo, tem um momento antes disso que o narrador fala assim: ele construiu a sua cama e já era tarde demais para mudar. Para mudar isso, né? Quando fala o que ele tinha estudado, o que ele tinha se preparado e que ele acabou ocupando esse posto de sinaleiro, dá uma sensação pra gente que esse homem que trabalha como sinaleiro já estaria no fim da vida. Então, por isso, eu digo que ele é um jovem velho, né? Porque parece que ele viveu muita coisa, ou ele deixou de viver, ou ele desistiu de viver, né? Então, também é um chacoalhão que o Charles Dickens nos dá. Assim como aquilo, né? Que o que te angustia é o que você não sabe, o que vem pela frente, aqui também tem mais uma questão, né? Um jovem velho. A gente vê tantas pessoas na faixa dos 20, 30 anos que parece que desistiram de ter aquele fulgor, né? Enfim, aquele buscar. Então, às vezes a pessoa que está se demonstrando num perfil jovem velho, que parece que o sinaleiro é assim, né? Me dá essa sensação às vezes. Tem os sinais insólitos, para fechar, né? Os sinais sobrenaturais. Quando ele listou 3 coisas, quando ele começa a revelar para o homem por que ele está perturbado, ele usa o termo perturbado. Ele se fala dos sinais de ter virado o rosto para o sino, que estava quieto, né, sem se mexer, sem bater, aberto a porta do abrigo e olhado para a luz vermelha. Então tem essas 3 coisas: a luz vermelha, o fato de abrir e fechar a porta para ver se tinha alguém lá fora, e o fato de ficar olhando para o sino, que estava silencioso. Tem muitas coisas não resolvidas, e eu agora joguei mais um monte de coisa para você. E eu espero que você continue interpretando, refletindo sobre esse conto tão maravilhoso, tão magistral do Charles Dickens. E a gente já teve no podcast outras histórias dele, né? Por exemplo, a história dos duendes que raptaram um coveiro é um dos contos de Natal do Charles Dickens e está também já no nosso podcast. Ali a gente tem um pouquinho como pano de fundo a história do Grinch, no meu ponto de vista, né? Que é o Gabriel Grubb, que é o protagonista desse conto, entre outras coisas. Então eu gostei muito dessa história e quis trazer aqui para você, trazendo esse debate, trazendo essas análises para que você continue aí ruminando as informações desse conto e fique ainda um pouco mais nesse universo tão mágico que é a literatura. Charles Dickens trouxemos, o Lucas e eu, a gente trouxe a biografia dele, então, na história dos duendes que raptaram um coveiro, lá tem bastante coisa sobre a vida dele. Só para deixar claro uma coisa, os principais temas que o Charles Dickens costuma tratar nos seus livros são abuso infantil, pobreza, violência doméstica, prostituição, as condições das fábricas, a falta de trabalho e a limitada educação da classe operária. Você vai ver que nesse conto, basicamente, a gente tem um pouco desses males sociais, né? A questão do trabalho, da educação, das condições de trabalho, né? Das fábricas, ali não é o caso, né? Uma estação ferroviária, só que a gente percebe que é insalubre, né? O lugar onde esse homem tá. E, infelizmente, ele vem a ter esse fim tão trágico, né? Você fica bem comovido com a forma como o homem vai se transformando, com aquele medo, né, desse insólito, né, ele não sabe o que vai acontecer e, na verdade, no final de tudo, vamos perceber que a aparição estava tentando avisar a ele mesmo que ele seria a próxima vítima. Então isso é né, é o mais assustador ainda. Essa semana gostaria de agradecer as pessoas que entraram conosco novamente aqui no nosso podcast, né? Dizer que a gente recebe de braços abertos a Sandra Cavalcante, que é uma nova apoiadora, e a Sandra fez aquele apoio que a gente comentou na semana passada, que é um aporte de R$100 mensais. Ela está ganhando o Desenrole Seu Storytelling,
A Sandra recebeu o passaporte do Desenrole Seu Storytelling, vai fazer o curso gratuitamente, se tornando apoiadora do Leitura de Ouvido, né? Então, ela tem essa recompensa, além do nome citado aqui, além de receber o abraço especial de agora estar conosco. Então, eu fico muito feliz de recebê-la e continuo dizendo que você pode fazer isso, né? Você pode se tornar um apoiador do Leitura de Ouvido. Se você já é apoiador e quer aumentar o seu aporte, e esse aporte for de R$100 mensais, você vai ganhar automaticamente o acesso ao Desenrole Seu Storytelling, que é o meu curso onde eu falo da natureza das histórias, né? Eu explico como você pode usar a história para potencializar a sua vida pessoal e profissional, entre tantas outras coisas. São 10 módulos, muita informação, tem o desafio cultural, que eu chamo de desafio Desenrole. Eu coloco muitos produtos culturais lá para você consumir e continuar pensando no poder das histórias. O link para o Desenrole está aqui na descrição para ir direto para a página do curso, conhecer mais sobre os módulos. E lembrando que você tem 2 formas de apoiar: pelo Pix, cuja chave é leituradeouvido@gmail.com, ou pelo nosso financiamento coletivo contínuo, que é o apoia.se/leitura de ouvido. Você entra lá, opta por boleto ou cartão de crédito, faz o seu apoio, define o valor e mensalmente vai estar vindo para a gente. O Pix também você pode programar, chave leituradeouvido@gmail.com, e assim a gente consegue manter esse trabalho de levar a literatura por contos e poemas, tocando os corações e mudando a vida das pessoas. Todos os nossos apoiadores têm o seu nome citado aqui, essa é uma das recompensas, e também recebem o estudo em primeira mão. Todas as semanas eu faço a pesquisa, além da arte de capa que o Lucas gera todas as semanas. Então é um material muito legal, muito completo sobre literatura que você vai receber para te dar um aporte, para ficar ainda mais ligado no que aquele texto da semana está dizendo. Então é o seu nome citado, é o estudo, a arte de capa e... dependendo do tamanho do seu apoio, também você vai receber o acesso ao Desenrole Seu Storytelling. Receba o meu abraço, Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancli Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Cristiane Costa Cruz, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, João Carolino Rebouças, Karine Pacheco, Kelly Torquato, Leandra e Abel Borges, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Riquibardi, Matheus Simon Brum, Miriam Zelmecaitz, Mônica Tocárnia, Nariel Arruda Borba, Nazareno Nascimento Félix, Patrícia Albuquerque, Paulo José Pereira de Rezende, Ramana Frais Yachitsky, Sandra Cavalcante, Sérgio da Silva Moreira, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lúcia Alves e Zenilda Ribeiro da Silva. Muito obrigada a todos os apoiadores do Leitura e eu espero que essa lista siga aumentando cada vez mais. E a gente se vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.